Cara, é simplesmente impressionante o que o Ancelotti tem feito nas convocações do Brasil. Porque, pra você que não tá ligado, recentemente a gente teve a convocação do Brasil pros amistosos contra Tunísia e Senegal. E digamos que foi uma convocação polêmica, como as outras. Deixa eu te mostrar mais ou menos o porquê. O Ancelotti, desde que chegou no comando da seleção, ele sempre tem insistido bastante em jogadores que até agora não têm rendido tanto nas mãos dele. Um exemplo disso é o Richarlison, que não tem uma temporada boa há um bom tempo, não tem rendido o esperado tanto no Tottenham quanto na seleção, quando é convocado. Agora, recentemente, no 4-0 do Tottenham na Champions, ele acabou até perdendo pênalti. Não só isso, como na maioria das vezes que a gente vê jogando pela seleção, ele é sempre mais colocado pelo Ancelotti para jogar ali pela esquerda, onde ele não consegue bem de jeito nenhum. Quer outro exemplo? A gente tem o Bento, que no Al Nassr não vai bem, tem falhado bastante quando joga, e quando não joga tem vezes que nem relacionado é. O Bento em si, ele nunca se provou com a seleção nos jogos que jogou e agora muito menos no Al Nassr. Sinceramente, hoje no Brasil a gente tem goleiros que têm ido bem melhor que ele e até agora não tiveram chance com o Ancelotti. Como, por exemplo, o Rafael do São Paulo, a gente tem o Léo Jardim do Vasco. Não só isso, como o Alisson, que não foi convocado por estar machucado, é o titular. Então, algum desses 3 goleiros que foram convocados, um deles pelo menos vai ter que rodar. E o Hugo, mesmo com pessoas dizendo que ele falhou no 3º gol do Japão, eu acho que não deveria ser ele. Também temos o Danilo e o Matheus Cunha que, cara, esses são exemplos que me pegam bastante, porque o Danilo em si, ele não tem o mesmo nível de quando jogava na Juventus, com até alguns jogos dele onde nem titular ele começa pelo Flamengo, e também já é um cara que pra mim, depois da Copa de 2022, nem era mais pra ser convocado. Como fizeram com o Fabinho, o Everton, não só isso, como quando ele é convocado, nem titular ele é. É um cara envelhecido, que na minha opinião, só tá aí ocupando vaga de alguém que merece mais. E o Matheus Cunha, que é o camisa 10 do United, tem um gol na temporada toda. Não só isso, como perdeu pênalti contra um time da 4ª divisão, ajudando o Manchester a ser eliminado da Copa da Inglaterra. Ele, pela seleção, até que tem umas boas participações naquele esquema do Ancelotti, de um 4-4-2, com ele flutuando pelo meio, às vezes caindo pela direita. Mas tem muitas vezes que ele some do jogo, tanto pelo Manchester quanto pela seleção, e por isso eu acho que, pelo menos nessa convocação, o Ancelotti poderia testar mais do que chamar caras que até agora não renderam tanto. Como, por exemplo, o Antony, que tem números melhores na temporada do que o Estevão, o Rodrigo e outros jogadores que, por exemplo, foram convocados. E no comando do Ancelotti ele só teve uma convocação, onde nessa ele nem do banco saiu. O ponto que eu queria tocar nesse vídeo é que, nesse momento, a gente tem o nosso melhor jogador, o Rafinha, machucado, o nosso melhor goleiro machucado e também o Martinelli machucado. Caras que, em teoria, estariam garantidos na Copa. E por isso, eu acho que esse seria o momento ideal para o Ancelotti testar alguns jogadores. Porque logo depois desses amistosos, o Brasil só vai ter outro jogo amistoso contra as seleções europeias e talvez algum outro antes da Copa. Jogos esses que o Brasil já teria que ter um time ideal, um time pronto para a Copa ali jogando. E eu acho que insistir em jogadores que não estão indo bem não é bem favorável. Eu citei o Antony, mas tem vários outros nomes, vários outros jogadores que poderiam ser testados nesses amistosos. Como talvez um Ian Couto como opção na lateral direita, ele que tem feito bons jogos pelo Borussia. Um Igor Paixão que tem destruído no Olympique de Marselha. Um Caio Jorge que, em teoria, tá mais preparado que o Vitor Roque, que foi convocado. Ou um Rafael, ou um Léo Jardim, como eu já citei antes. Só avisando que não é como se eu tivesse odiado a convocação. Eu gostei bastante da convocação do Vitor Roque, mesmo achando que o Caio Jorge estava mais preparado. Do Fabinho, para ser meio que um substituto pro Casemiro, ele que mesmo com alguns jogos ruins, tem ido muito bem na Arábia há um bom tempo já. E vamos ver se algum deles vai ter chance com o Ancelotti. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso você tenha uma opinião diferente, pode deixar aqui embaixo. É isso, valeu!